Ei, meu nome é Jamile Almeida, esse é o primeiro vídeo do canal Desvendando a Química e eu estarei aqui para ajudar vocês com conceitos de química. E esse vai ser um vídeo que eu vou ensinar o conceito de raio atômico. Mas, o que é raio atômico? Qual a importância da raio atômico? O raio atômico ele é um conceito muito tranquilo e ao mesmo tempo muito gostoso de estudar e muito importante, porque para você entender conceitos de afinidade eletrônica, conceitos de eletronegatividade, você precisa de ter bem definido na sua mente o que é raio atômico. Mas vamos começar. A definição de raio atômico é a distância do núcleo de um átomo até o elétron mais externo. Então, qual é essa distância do núcleo do átomo até o elétron mais externo? Ah, é fácil de calcular? Não. Por que não é fácil de calcular? Deixa eu mostrar aqui para vocês poderem ter uma ideia melhor. Ó, vamos supor esse átomo que tem 3 níveis eletrônicos. E vamos supor que aqui tem um elétron. Vou botar de cor diferente, que ali é o núcleo e aqui vai ser os elétrons. Aqui é outro elétron. Vamos supor que esse elétron aqui é o elétron que está mais distante do núcleo. Então, para calcular o raio atômico, eu vou medir a distância do núcleo até o elétron. Tcharam! Raio atômico. Não é. Por quê? Porque eu não consigo afirmar com exatidão que o elétron está aqui. Não posso afirmar que o elétron está aqui. Eu posso afirmar que nesse ponto, talvez, ou nesse ponto, talvez, ou até mesmo nesse ponto, tem grandes chances de encontrar o elétron. E esse é o conceito que nós chamamos de orbital. O que é o orbital? O orbital é o local que tem maior probabilidade de se encontrar elétron. Como eu não consigo afirmar com 100% de exatidão aonde que o elétron está, não tem como eu chegar e afirmar essa distância. Então, esse raciocínio aqui, ó, não está certo. E por que esse raciocínio não está certo? Simplesmente porque eu não posso afirmar com exatidão onde os elétrons estão. Então, Jamile, o que eu preciso de fazer para poder calcular o raio atômico? Para poder calcular o raio atômico, você precisa de analisar, sim, essa distância. O conceito de raio atômico permanece sendo a distância do núcleo até o elétron mais externo. Qual é o problema? O problema é que, aliás, agora, qual é a solução? A solução é nós analisarmos esses átomos, essa distância, em moléculas diatômicas constituídas pelo mesmo elemento. Como, por exemplo, olha o exemplo do Cl2. Eu tenho aqui um átomo de cloro e eu tenho aqui outro átomo de cloro. Aqui eu tenho o núcleo de um átomo de cloro, aqui eu tenho outro núcleo de um átomo de cloro. E vou pegar uma cor diferente aqui. E aqui eu tenho a distância entre um núcleo a outro núcleo. Essa distância aqui, ela é obtida experimentalmente e nós chamamos ela de D. Mas, como esse átomo aqui é um átomo de cloro e esse átomo aqui é um átomo de cloro, o que acontece? Eu tenho a distância desse núcleo até o elétron mais externo. Se eu tenho a distância desse núcleo até o elétron mais externo, eu tenho um raio atômico. E como os átomos são iguais, aqui é cloro e aqui é cloro também, aqui também vai ser R. Porque essa distância para elementos iguais é igual. Então, já que nós temos a distância obtida experimentalmente e nós temos que essa distância equivale a 2 vezes o raio, nós temos que o raio atômico é igual à distância dividido por 2. Só isso. Então, como que calcula o raio atômico experimentalmente? Se calcula analisando ele dentro de moléculas, analisando a distância do núcleo ao elétron mais externo do átomo dentro de uma molécula diatômica, ou seja, uma molécula diatômica, uma molécula que tem 2 átomos constituída pelo mesmo elemento. Cl2, O2, H2, Br2, qualquer molécula que seja constituída pelo mesmo elemento. Vamos lá. Mas o que é importante termos em mente? Isso é só uma introdução. É interessante, a parte mais importante desse conceito é você entender como que ele se comporta na tabela periódica. O que é preciso ter em mente? É preciso ter em mente
quais são os fatores que regem a tabela periódica e é preciso de ter em mente como que esses fatores influenciam o raio atômico. Por exemplo, só uma revisãozinha. A primeira linha, todos os elementos da primeira linha da tabela periódica terminam sua configuração eletrônica na primeira camada. Todos os elementos da segunda linha da tabela periódica terminam sua configuração eletrônica na segunda camada. Todos os elementos da terceira linha da tabela periódica terminam sua configuração eletrônica na terceira camada. Estou falando isso porque isso vai influenciar lá na frente. E assim por diante, quarta, quinta, sexta, sétima. Isso aqui são o número de níveis dos elementos. Mas nós temos ainda outro conceito que rege a tabela periódica também que você pode observar, é aqui, ó, o cálcio. O cálcio tem 20 prótons, né? E você vai indo, você vê o bromo, 35. Você vai vendo que está aumentando de 1 em 1 o número de prótons, o número atômico, está aumentando de 1 em 1, aumentando de 1 em 1. Então, o que acontece? Tem um aumento do número de prótons. Então, o que era esperado? Por exemplo, vamos pensar no raio atômico. Vamos pensar no raio atômico. O que aconteceria com o raio atômico? Ao percorrer da esquerda para a direita na tabela periódica, o que acontece? Aumenta o número de prótons. Se aumenta o número de prótons, aumenta o número de elétrons também. Porque um átomo no seu estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas, sempre que estamos estudando, sempre que estamos entendendo, nós analisamos elementos que estão numa mesma linha. Então, por exemplo, eu vou analisar o cálcio com o bromo. Ó, vou analisar o cálcio com o bromo. Os dois estão na quarta linha da tabela periódica. Os dois, então, terminam a sua configuração eletrônica na quarta camada. Então, o que acontece? Observa comigo o que eu estou explicando. Ó, eu tenho... Vou mudar de cor. Eu tenho um núcleo. E eu tenho, no caso, é a quarta camada, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada. Esse aqui, vamos supor que é o cálcio. E temos aqui ainda o bromo. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada. O que acontece? Os elétrons da última camada de ambos, tanto do cálcio quanto do bromo, se encontram nessa quarta camada. Então, o que isso significa? Isso significa que eles estão sendo igualmente atraídos pelo núcleo. Por que eles estão sendo igualmente atraídos pelo núcleo? Porque todos estão praticamente numa mesma distância. Tanto os últimos elétrons do cálcio quanto os últimos elétrons do bromo. Então, do cálcio para o bromo, aumentou o número de prótons e, por consequência, aumentou o número de elétrons? Sim, aumentou. Mas esses elétrons eles estão sendo atraídos pelo núcleo de forma igual, de forma parecida, vamos botar assim. Por que de forma parecida? Nós temos o núcleo constituído por prótons. Os prótons são as partículas com cargas positivas. Nós temos os elétrons, que são as partículas de carga negativa. E entre os prótons e os elétrons, nós temos uma atração eletrostática, uma atração de carga entre os dois, e eles vão atraindo. Então, você pode observar que aqui no cálcio, esses elétrons estão sendo atraídos, esse bromo também. Qual é o problema? O problema é que esse cálcio aqui, ele tem 20 prótons, entre aspas. E esse bromo aqui tem 35. Então, esse bromo aqui, ele tem muito mais prótons do que o cálcio. Muito mais prótons. Então, isso significa que ele tem muito mais carga positiva para atrair esses elétrons. Então, como o bromo, apesar do bromo ter mais elétrons do que o cálcio, o bromo ele também tem mais carga positiva. Como esses elétrons do bromo estão distribuídos na mesma camada que os elétrons do cálcio estão distribuídos, o bromo tem mais elétrons? Tem. Mas o bromo tem mais prótons. Como o bromo ele tem mais prótons e os elétrons estão na mesma camada, o raio atômico do bromo vai ser menor que o raio atômico do cálcio. É como se estivesse sendo atraído. Tem o próton aqui, que está sendo atraído pelo elétron aqui. Aí, a distância é essa aqui. No caso do cálcio para o
para o bromo. Já a distância do bromo para o cálcio, como tem muito mais prótons aqui, a distância diminui. Se a distância diminui porque essa atração é mais forte devido ao aumento da quantidade de prótons, se essa atração é mais forte, o raio atômico diminui. Então, eu posso afirmar que o raio atômico do bromo é menor que o raio atômico do cálcio. Por que o raio atômico do bromo é menor que o raio atômico do cálcio? Justamente por causa disso, que apesar do bromo ele ter mais elétrons que o cálcio, esses elétrons eles estão distribuídos numa mesma camada. Como eles estão distribuídos numa mesma camada, eles estão sendo igualmente atraídos pelo núcleo, assim como o cálcio. Então, como eles estão sendo igualmente atraídos, então o raio atômico do bromo vai ser menor que o raio atômico do cálcio. Esse é o conceito analisando, né? Percorrendo uma linha. Então, o que eu estava explicando para vocês? Eu falei que o raio atômico do bromo é menor que o raio atômico do cálcio. Então, você observa aqui, ó, eu estou percorrendo, eu estou aumentando o número atômico. E é exatamente, eu peguei praticamente dois extremos, ó, o cálcio e o bromo. Como esse número atômico está aumentando, o raio atômico está diminuindo. Então, o raio atômico na tabela periódica vai crescer da esquerda, da direita para a esquerda, né, Jamília Almeida? Direita para a esquerda. Vai crescer da direita para a esquerda. Mas, vamos analisar como que o raio atômico, a propriedade do raio atômico, funciona ao percorrermos um grupo, uma família. Por exemplo, vamos analisar essa família aqui, que é a família dos alcalinos. O que acontece na família dos alcalinos? Eu tenho aqui o lítio, aí vai descendo, vou tendo os elementos que pertencem à família dos alcalinos. O que é importante nós pensarmos? Não somente na família dos alcalinos, qualquer grupo que for analisado. Nos alcalinos, o lítio ele está na segunda linha. Se ele está na segunda linha, a sua configuração eletrônica vai terminar na segunda camada. O sódio, ele está na terceira linha. Então, a sua configuração eletrônica vai terminar na terceira camada. E assim por diante, assim como o césio. O césio está na sexta linha. Então, a sua configuração eletrônica vai terminar na sexta camada. O que isso tem a ver? Vamos dar, por exemplo, o lítio. Esse é o lítio. Uma representação. O lítio tem 1s2, 2s1. Então, o lítio tem duas camadas. Já o césio, a configuração eletrônica dele é muito maior. Ele vai do 1s2 até o 6s1. Então, ele tem primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta camada, sexta camada. Então, a distância do núcleo ao elétron mais externo, a distância do núcleo ao elétron mais externo no césio, você pode observar, é claro que eu não posso calcular dessa forma, mas é só para poder entender visualmente que o número de camadas, o número de nível eletrônico do césio é maior. Se o número de camadas é maior, isso significa que o raio atômico é maior também. Então, isso faz muito sentido. Por que isso faz muito sentido? Porque a cada nova linha, primeira, essa aqui é a segunda linha, porque a primeira está o hidrogênio, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta, sexta, sétima, a cada nova linha, eu vou tendo um novo período. E os novos elétrons que estão, por exemplo, no cálcio, ele tem mais elétron, o potássio, desculpa, ele tem mais elétron que o sódio. Se o potássio ele tem mais elétron que o sódio, e o elétron do potássio está distribuído aqui, vai segunda, terceira, quarta, o elétron do potássio está distribuído na quarta camada, eu posso afirmar com toda certeza que o raio atômico do potássio é maior que o do sódio, simplesmente porque ele tem uma camada a mais. Então, sempre quando nós analisamos um grupo na tabela periódica, o crescimento vai ser de baixo para cima. Por que o crescimento vai ser de baixo para cima? Porque eu estou aumentando o número de camadas. Se eu estou aumentando o número de camadas, esses elétrons cada vez mais vão ocupando uma camada mais externa. Se eles vão ocupando uma camada mais externa e mais distante do núcleo, se a camada é mais distante do núcleo, isso faz com que o raio atômico aumente. Enfim, era só isso que eu queria explicar para vocês. Essa aqui é a conclusão, então, que a
que na tabela periódica, ao percorrermos uma linha, nós podemos observar, no caso da esquerda para a direita, uma diminuição do raio atômico, e ao percorrer da direita para a esquerda, nós conseguimos observar um aumento do raio atômico. O aumento, ele de cima para baixo, ele se dá devido ao aumento de cima para baixo, ao percorrer, né, de cima para baixo. Ele se dá devido ao aumento do número de níveis eletrônicos, devido ao aumento do número de camadas, e essa diminuição ao percorrer da direita para a esquerda se dá devido ao aumento do número de prótons, devido ao aumento da carga nuclear efetiva. É só dar um pontinho e falar o que é a carga nuclear efetiva. A carga nuclear vai ser a carga que os prótons, né, vão exercer sobre os elétrons. Vamos resumir mais ou menos assim. Ela é efetiva, quer dizer que nem toda a força que esses prótons podem fazer para poder unir os elétrons, ele consegue fazer. Porque essa força ela pode ser atrapalhada, por exemplo, pela presença de outros elétrons. Então, o que significa carga nuclear efetiva? Aquela carga nuclear que realmente acontece. Enfim, então, como da esquerda para a direita aumenta o número de prótons, aumenta essa carga que os prótons fazem. Como aumenta essa carga que os prótons fazem? Vai unindo os elétrons. Quando une os elétrons, diminui o raio atômico. Gente, só isso, muito fácil. Estudem e tirem 10.